programa Fórum está no ar. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de uma galerinha que está arrebentando na internet. Com uma câmera e muita criatividade, esta meninada ganha fama e faz dinheiro. Muitas delas sem sair de casa. Olá, pessoal, tudo bem? Elas escolhem o canal YouTube para contar suas experiências. Mostrar o talento. Eu vou ensinar a parte primeiro. Essa daqui é o corpo, esse aqui é o braço. E tudo o que vier à cabeça. Se passa aqui, você conta 2 dedos e daqui pra lá. O caminho para a fama é curto. Tamanha popularidade atrai anunciantes que ficam de olho na quantidade de visualizações dos vídeos. 1, 2, 3 e já! O que é isso? O YouTube tem mais de 1 bilhão de usuários. O canal é um dos mais acessados da internet. A cada dia, as pessoas assistem milhões de horas de vídeos e geram bilhões de visualizações. Boa parte do material produzido é feito por crianças. Tchau, tchau. A nossa equipe foi até a casa da Eloá em Brasília. Ela tem 9 anos de idade e há quase 2 tem um canal na internet. Nós vamos conferir de perto como é a produção de vídeo dessa menina, que já faz sucesso. Confira. Oi, gente, eu sou Eloá e este aqui é o meu canal Eloá em Diversão. Na internet, ela é sucesso. Eu comprei esses 2 lápis aqui, que são antiderrapantes, que eu gostei bastante. Os vídeos somam mais de 11 milhões de visualizações. Vamos começar a aula? Primeiro eu vou fazer a chamada. Eloá tem 9 anos. Desde os 7, começou a gravar vídeos ao lado da coleção de bonecas. Cada publicação, uma história nova. As brincadeiras são feitas nesta casa, onde mora com os pais e os irmãos, em Ceilândia, cidade que fica a 30 quilômetros da área central de Brasília. A mãe acompanha de perto cada gravação. É ela quem fica por trás da câmera, edita e publica as brincadeiras em um canal da internet. No começo, eu não conhecia, que teria um público por trás de tudo isso. Eu achava que a rede social era apenas para colocar vídeos e deixar guardadinho lá. E até então, depois que começou a ter comentários, cliques em gostei, então foi se estendendo e eu descobri que tinha realmente um público para os vídeos que ela fazia. Tudo começou como uma brincadeira. Aqui mesmo no quarto da Eloá e da irmã dela, o cenário foi montado. Os primeiros vídeos não tiveram tantas visualizações, mas ela foi gravando e em pouco tempo conquistou fãs do Brasil todo. Na verdade, a brincadeira ficou séria e ultrapassou fronteiras. Então, gente, agora eu vou dar o suquinho pra Júlia, e esse que é o suquinho de limão, preferido dela. Já são mais de 150 mil seguidores. A menina não consegue dimensionar o número de fãs que ganha cada brincadeira que cai na rede, mas conta que já recebeu mensagem de criança dos Estados Unidos, Canadá e até de mais longe, fãs da Índia. O segredo do sucesso, Eloá não sabe dizer, mas talvez o motivo seja mais simples do que se imagina. Na era digital, resgatar as verdadeiras brincadeiras de criança. Eu gosto assim, eu me sinto confortável e eu sempre, desde pequenininha, amo câmera, amo. Por semana são produzidos 3 vídeos e a pequena Esther, de apenas 4 anos, já segue os passos da irmã. Apesar da pouca idade, a menina também participa das gravações e na web já tem mais de 25 mil seguidores. Gosto de brincar de boneca, dando suquinho antes de gravar, né, mãe? O sucesso e a fama chegaram cedo na vida das irmãs. Orgulhosa, a mãe explica que cuida de tudo e tem alguns cuidados. Eu me preocupo com a roupa que ela vai estar vestindo, do modo que ela vai estar sentada, do modo que ela vai estar se apresentando atrás da câmera. Eu me preocupo em sempre deixar onde ela mora, as pessoas não estão sabendo, eles pedem número de telefone às crianças, eles sempre pedem, você também nunca sabe se são mesmo as crianças. Então, assim, eu estou sempre por trás, eu e o pai dela estamos sempre acompanhando, tem sim uma preocupação quanto a isso. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Para discutir os direitos e os reflexos da autoexposição destas crianças, a gente recebe em nosso estúdio Diego Araújo, advogado especialista em Estatuto da Criança e do Adolescente, e também Sandra Bácara, doutora em Psicologia.
Obrigada por aceitarem o nosso convite e vamos discutir esse tema aqui, né? Vamos. Doutora Sandra, gostaria de começar por um ponto. Esse modelo A Vida Como Ela É tem ganhado muitos adeptos na internet. As pessoas mostram a vida delas e agora as crianças também estão seguindo esse ritmo, não é mesmo? Qual é a explicação para isso? Eu entendo que as pessoas estão se ligando, né? Se comunicando muito mais virtualmente do que pessoalmente. E, de alguma forma, a internet dá a ilusão de que eu estou protegido. Eu não vejo a resposta do outro. Eu quero receber, né? Eles querem receber a resposta pelos comentários, pelo número de visualizações, mas, ao mesmo tempo, eu não me exponho ao outro diretamente. Então, essa reclusão que nós estamos vivendo socialmente e que está chegando nas crianças, que é preocupante. Né? As crianças estão num momento de socialização, de aprender a lidar com a vida, aprender a lidar com a sociedade, com os valores, com as normas, com as regras. E ficar ali atrás de uma câmera, atrás, né, da internet, do YouTube, é bastante preocupante para mim. Mesmo com todos os cuidados que a mãe falou que tem ali, preocupa? Sim, mesmo com todos os cuidados. A mãe, né, merece um elogio, ela está cuidando, preservando, mas ela está expondo. Me preocupa essa exposição que essas crianças estão sujeitas ali. Agora, doutor Diego, quando é um programa de televisão, normalmente a criança tem um material que passa por um crivo de um especialista. No caso de rede social, isso nem sempre acontece. Essas crianças, elas têm algum tipo de responsabilidade sobre este material ou, no caso, é dos pais a responsabilidade? Sem sombra de dúvidas, a responsabilidade é dos pais. Indiscutivelmente. A criança está ali, para ela é uma diversão. Mas quem estão por trás são os pais. E eles devem fiscalizar o conteúdo que seu filho expõe na internet, sob pena de se tornar aquém do que é o interesse delas, que é o lazer, que é a cultura, que é a diversão. E que tipo de reflexo essa exposição toda traz para a vida de uma criança, doutora Sandra? Primeiro que ela deixa de ser criança. O brincar que a Eloá mostra ali, e eu vi alguns vídeos dela, né? Ela está sempre brincando, mas é um brincar direcionado ao outro e não às suas fantasias, às suas criações, né? Ao estabelecimento ali dessas regras que eu falei, porque a gente aprende tudo isso na brincadeira. E ali, a Eloá está muito ligada. Eu estou usando a Eloá como exemplo, né? Que é o nosso exemplo. Mas vale para todas as crianças, vale para né? todas as crianças. Ela perde a naturalidade, ela perde essa capacidade de criatividade, embora ela pareça muito criativa, mas essa criatividade que a criança precisa ter para transformar a lata de óleo, hoje a gente não usa mais lata de óleo, isso é da minha época, né? A lata de óleo num caminhão, ou enrolar uma toalha e fazer uma boneca, enfim, fica tudo muito pronto e a criança não cria. Né? Na acepção da palavra, não inventa, não imagina, porque as coisas estão prontas. Ali está a boneca, a papinha existe, é ótimo, né? Não estou criticando o brinquedo, mas me preocupa que ela não está lidando também com a coisa que não é estruturada, sabe? De pegar o toquinho e montar, e ir para o chão, criar. Fica tudo muito organizado e a criança precisa um pouco da desorganização da brincadeira. Quando a gente vê uma criança no chão efetivamente brincando, a sensação que a gente tem é de um caos. Naquele caos, ela se organiza e aprende a se organizar no mundo. Eu fico preocupada porque ali é tudo muito organizado. E onde que vem o caos mais tarde para essas crianças? Em alguma hora ele vai aparecer, né? Em alguma hora ele vai aparecer, porque na infância isso é saudável. Na adolescência isso já pode ser preocupante. Na idade adulta, mais ainda. Né? Então, essa adultização que nós estamos fazendo das nossas crianças é preocupante, sabe? A infância é um momento muito privilegiado e muito rico para a formação do adulto.
Agora, doutor Diego, o senhor já falou aqui que a responsabilidade é dos pais. Certo. Mas muitas vezes esses vídeos simples acabam se tornando um negócio patrocinado por muitas empresas que veem ali uma forma de lucrar e vender seus produtos. Essa empresa passa a ter responsabilidade também sobre o conteúdo? Se a empresa está investindo naquele vídeo de uma criança ou um adolescente, é natural que ela busque o retorno financeiro. Então, isso é uma questão até lógica, digamos assim. Se eu estou investindo, eu quero retorno. Então, há um contrato, e esse contrato certamente é feito com o responsável das crianças. No caso, ela sim deve ser responsabilizada caso algum direito daquela criança venha estar sendo atingido. Então, se a empresa está investindo, ela também tem que reparar eventual prejuízo que ela sofrer. E qual cuidado os pais devem ter na hora de assinar um contrato com essa empresa? Observar principalmente se algum dos direitos fundamentais delas estão sendo deixados de lado. Acontecendo isso, melhor dizendo, eu sugiro que os pais não façam nenhum tipo de contrato. Até porque criança fazendo contrato não é o melhor caminho, como a doutora bem explicitou aqui. Criança ela tem que brincar, criança ela tem que se divertir. Criança, ela tem que criar as suas criações e não pegar algo pronto. Então, se isso ocorrer, naturalmente que isso pode trazer um prejuízo para elas. Isso pode ser entendido como um trabalho, doutora Sandra? Olha, a criança não vê como um trabalho, né? Ela tá se divertindo. Mas não deixa de ser um trabalho se há uma relação profissional, se há uma relação financeira ali. Então, talvez ela não veja como um trabalho, mas o adulto que está por trás, a empresa que está por trás, é um trabalho, né? E como essa criança mais tarde vai representar, vai significar a questão do trabalho para ela, né? Se ela naquele momento já começou, muitas vezes, a ser o ganha-pão da família. Às vezes a criança ganha mais do que os pais e ela passa a sustentar a família. Então, pode haver uma troca de papéis, né, que a gente fica preocupado. Como é que vai ser isso com os coleguinhas, com a escola? Onde que essa criança se situa como criança? E como trabalhar isso para que a criança continue criança, mesmo fazendo alguma coisa que muitas vezes ela gosta e ela pede para fazer? Dá prazer, você vê que eles têm prazer em fazer. Mas isso não pode passar a ser algo de responsabilidade. Tem que ser na hora que a criança quer. Tem que ser na hora que a criança quer. E eu recomendaria aos pais que não estimulassem. Sabe, gravou, tudo bem, agora vamos lá para fora brincar de terra, sabe? Vamos brincar na areia, vamos pular corda, vamos, né, pular amarelinha, vamos desenvolver outras áreas corporais e cerebrais que a criança precisa também. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. O Fórum está de volta. Nós vamos continuar a falar sobre as crianças que fazem sucesso na internet. Doutor Diego, muitas emissoras tiveram problemas com crianças nos vídeos. De quem que é o dever de fiscalizar isso, tanto em emissoras quanto na internet? Dever do pai, da sociedade e de quem naturalmente está contratando, certo? Porque se deixar as coisas acontecerem sem que haja fiscalização, o direito da criança e do adolescente não vai ser respeitado. Então, a sociedade ela deve se preocupar se aquela exposição não está contaminando as crianças de um modo geral. Porque o simples fato de estar ali diante das câmeras, ela pode trazer uma imagem positiva ou negativa, para quem está ali apresentando e para quem está vendo. Então, se a sociedade observar que aquele tipo de programa não é adequado, ela tem que ir e fiscalizar no sentido de fazer as denúncias recorrentes aos órgãos responsáveis por esse tipo de situação. Agora, doutora Sandra, muitas vezes a gente vê que as crianças gravam material expondo a intimidade, a vida da família. Qual o cuidado que se deve ter aí para evitar problemas maiores? O cuidado fundamental é exatamente a preservação da criança e da família. Hoje nós vivemos uma sociedade violenta e nós sabemos que a internet também é um caminho de pedofilia, também é um caminho de violência. E a exposição ali, né? A preocupação que a mãe da Eloá tem de não dar telefone, não dizer aonde está, isso é fundamental. Mas as crianças não têm esse crivo,
E muitas vezes elas expõem, muitas vezes elas, a partir de uma brincadeira que elas colocam, um adulto entra em contato e muitas vezes ela continua essa conversa, né, às vezes sem saber que é um adulto, e vai dizendo dela e vai dizendo da família. E a gente já viu muitos casos de violência que aconteceram a partir disso. E a escola, doutora Sandra, tem alguma participação aí nessa educação das crianças, nesse uso com a internet, ou a responsabilidade é inteiramente dos pais? Primeiro dos pais, mas a escola tem sim, né? Até porque a escola hoje se utiliza da internet para comunicação com as próprias crianças, para estudo, né? Dentro da escola. Muitas escolas estão usando tablets, estão usando material via internet, manda tarefas pela internet. Então, é necessário, eu acho que assim, a tecnologia existe, nós não podemos negá-la, né? A adequação do uso da tecnologia à idade da criança, à condição da criança, aí cabe à família e aí cabe à escola sim. Né? A escola acho que tem um papel fundamental de dizer, olha, você vai entrar na internet, pegar a sua tarefa e vai fazer a tarefa fora, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido, para dizer que existem outros universos, que não só o universo virtual. Agora, doutor Diego, muitos canais que você se inscreve, ou até redes sociais, é preciso ter uma idade mínima, até para poder assinar o contrato que eles colocam. Muitas vezes os próprios pais criam o perfil ali das crianças sem dizer que são crianças. Como é que isso funciona? Para você acessar qualquer rede social, bom, as mais faladas, digamos assim, primeiro se pergunta qual a idade da pessoa que está ali para acessar e naturalmente utilizar aquele serviço. Se for estabelecido uma idade mínima, é natural que a pessoa vá lá, se inscreva conforme a sua idade. Porém, eles limitam geralmente com a idade mínima de 18 anos. Mas eu costumo ver notícias de vídeos de crianças. Então, se essas crianças estão aparecendo, é natural natural não. Se essas crianças estão aparecendo, quem é o detentor desse perfil, quem inaugurou esse perfil foi o responsável. E a plataforma não tem como, eu penso, fiscalizar. Ela é uma plataforma que está ali para todos, mas como é que ela vai fiscalizar quem está do outro lado da tela? Então, isso daí é a responsabilidade maior do pai. E os pais, eles têm que estabelecer limites? Tem alguma idade em que a criança já tem mais discernimento para poder ter acesso a redes sociais e que deve ser respeitada? Tem. Eu acho que os pais têm que colocar limites, sim. Hoje, inclusive, existem pesquisas que mostram que crianças até 2 anos de idade não devem ter acesso a tablet, a celular, porque causam problemas físicos. E fora isso, é aquilo que eu estava discutindo antes, né? A criança ali tem um universo que ela tem um domínio, às vezes, muito grande. Você pega o uso de um videogame, vamos pegar um jogo do videogame, ele vai lá, mata, atropela, termina o jogo, que tem a consequência, né? Que na realidade isso vai ser diferente. Então eu acho que tem que limitar sim, como limita-se a televisão, tem que limitar as redes sociais. Acho que antes da adolescência não tem porquê a criança participar de rede social. Né? Eu não sou favorável a criança nova com telefone, com tablet na mão, para lá e para cá, sabe? Porque a gente está perdendo um universo fundamental, que é o universo infantil, que eu já falei outras vezes, mas o universo do contato com a realidade, o contato com o virtual. Ele é preocupante. Ali você faz o que você quer, ali realiza o que você quer. Mas na vida não é assim. Tem que aprender, né? Tem que aprender. Agora, voltando a falar um pouquinho aqui sobre essa questão dos vídeos que fazem sucesso. Muitas vezes, as crianças fazem vídeos ali, fazem comentários sobre empresas, sobre produtos. Se uma empresa se sentir lesada por um comentário, de quem é a responsabilidade? Quem é responsabilizado? O responsável legal da criança. Porque, primeiro, se a criança não pode ter o perfil porque ela não tem 18 anos, quem fez o perfil foi o responsável. E se a criança faz um comentário difamatório, quem responde é o pai, o tutor da criança. Como se dimensionar, doutora Sandra, essa exposição toda das crianças? Isso também traz efeitos não só para a própria criança, como a gente já falou aqui, como também para a sociedade? Claro, né? Há uns anos atrás, não há muito tempo,
nós vimos casos de suicídios adolescentes, né, de meninas que se tiraram fotos, mandaram para o namorado, para o ficante, que foi exposta na internet e suicidou. Quer dizer, a consequência pode ser muito grave. Então, eu não vejo por que estar expondo, né? Não no vídeo, às vezes nas redes sociais em geral, eu ponho um retratinho, sabe? Por quê? Fotos que às vezes parecem inocentes podem ser usadas de outra forma. Podem ser usadas de outra forma, porque a gente sabe que a manipulação das redes sociais existe. Né? Então, por que não ter cuidado com eles, né? Com essa exposição exagerada? Essas crianças podem chegar na escola e serem vítimas de bullying. Ou elas se tornam os grandes heróis da escola, né? E passam a ser idolatrados, mas também tem a inveja no meio da história. E esse que vai ter inveja porque deixou de ser o popular, porque agora se tornou aquela outra criança ou aquele adolescente, e começa a praticar o bullying, como fica, né, o desenvolvimento dessa criança? Isso vai ficar atrasado e isso pode ter um reflexo social. Aí você pode vir as drogas, pode vir o uso inadequado da sexualidade, pode vir a violência, né? A gente não pode dizer que vem, porque cada pessoa, né, é única, mas pode acontecer sim. Bom, doutora Sandra, nós estamos falando aqui de crianças que usam a internet, que fazem sucesso na internet, mas muitas vezes esse sucesso é efêmero. Ele vem, passa e aí a criança fica com aquela sensação de vazio. Como trabalhar isso para, no futuro, isso não trazer complicações para a criança? Foi o que eu disse, para que isso não se torne profissão. Então, foi legal, todo mundo gostou, tá bom. Mas não vamos qualificar isso como sendo, olha, você é o melhor da história. Né? Foi muito bonitinho, foi muito legal, mas vamos pegar outras coisas, sabe? Vamos para outros caminhos, né? Vamos brincar, vamos buscar a realidade, vamos lidar com os amiguinhos reais, né? Porque é isso, é efêmero mesmo, e nós temos exemplos na sociedade brasileira de crianças e adolescentes que ascenderam, né, a uma celebridade de um momento para o outro, não tiveram suporte para isso e as consequências foram graves, né? Foram cruéis. A gente vê o nível de frustração que essas crianças, esses adolescentes ficam quando se veem esquecidos. Os 5 minutos de fama já acabou. Então, as crianças têm que saber, os adolescentes têm que saber que aquilo passa, que não necessariamente vão se tornar o grande astro, né, da televisão brasileira ou do cinema, mas que é uma brincadeira, né? Uma pura brincadeira, e enquanto brincadeira a criança é muito sábia, né? Ela fala com a gente, parei de brincar, saí da brincadeira, quer dizer, voltei para o mundo real. Então vamos deixar claro para a criança que ela vai voltar para o mundo real, que aquilo ali é só uma brincadeira. E do ponto de vista legal, doutor Diego, qual é a orientação para os pais? Dá para deixar os filhos brincarem, se divertirem, vigiando sempre? Sempre, sempre. Porque o bem maior da criança é a sua proteção. A proteção com direitos. Direitos ao lazer, cultura, brincar de um modo geral. Então o pai pode deixar sim, na minha concepção, que a criança utilize o vídeo, se apresente, mas que isso não venha se tornar uma responsabilidade e faça inverter os valores que uma criança tem. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com Diego Araújo, advogado especialista em Estatuto da Criança e do Adolescente, e com Sandra Bácara, doutora em Psicologia, sobre os direitos das crianças que fazem sucesso na internet e os reflexos no comportamento dessa meninada. Se quiser sugerir um tema, mande um e-mail para nós, forum@stf.jus.br. Você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.